Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível. Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet. Mas eu não tô aqui hoje para mostrar o meu resultado. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso de robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático. Dá uma olhada aí. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Se você quer aprender como que a gente faz isso, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo ou no botão que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre esse novo mercado que está mudando a vida de muita gente. Exato. Desculpa, Rizek, Paulinho, desculpa também, eu quase te interrompi ali enquanto você desenvolvia o raciocínio para corroborar as imagens que vocês separaram. Primeiro, o Domi, ele não está escalando o Everton Ribeiro, eu acho que essa cisma com o Everton não tá legal, realmente não tá. O Everton Ribeiro, ano passado... Mas você acha que é cisma com o Everton, Luiz? Porque domingo contra o Botafogo, o Everton jogou. O Arrascaeta que foi banco. Sim, mas a cisma dele é porque ele quer escalar 2 pontas ofensivos, como o Santos, com o Cuca tá fazendo com o Soteldo e com o Marinho. Então ele escalou Pedro Rocha e Gabigol no jogo contra o Botafogo e ontem Michael e Bruno Henrique. No jogo contra o Botafogo, o Bruno Henrique foi o centroavante. E aí ele matou o Gabriel, né? Tirou o Gabriel de perto do gol, botou o Gabriel lá na beirada e tal. Ele pode, e ele vai perceber, tenho certeza que ele vai perceber, que o Everton Ribeiro, embora seja um meia, ele quando jogou na beirada, é que como ele tem um jogo posicional, ele vai deixar o Everton tolhido se ele colocar o Everton na beirada do campo. Porque ele quer atacante, porque o atacante faz a jogada logo de velocidade para resolver a parada. Ou tabelar com o lateral, se ele tiver de pé trocado, e o lateral fazer o fundo, ou o próprio jogador fazer o fundo, e agredir a área quando a jogada está do outro lado para finalizar, para fazer gol. O Everton faz tudo isso, só que o Everton, como é um craque, o Jesus, quando escalava o Everton no time no 4-4-2, com o Bruno Henrique e Gabigol mais próximos, né? E aí Arrascaeta e Everton Ribeiro mais abertos, digamos assim, quando ele fazia isso, eles tinham liberdade para ocupar o meio. E aí o Everton te dá milhares de opções, né? E com o Felipe Luiz e o Rafinha, como jogava muito próximo da linha ofensiva e muito com a bola, você limitava os erros defensivos e dava chance para que Rafinha e Felipe Luiz fizessem na fase ofensiva muito mais do que eles podem fazer hoje. É o jeito que eu tô vendo. Então, ele acha conceitualmente que tem que jogar com 2 atacantes nas beiradas, pelo menos é o que ele tentou mostrar nesses jogos. E eu não acho necessariamente que o Everton não possa fazer esse papel. E mais, dá ao Everton essa possibilidade, porque com essa possibilidade, quem ocupava normalmente aquele espaço, Lédio e Paulo Nunes, que podem me corrigir, era o Gabriel. Quando o Everton gravitava por dentro, era o Gabriel que estava na beirada. Você viu um Gabriel na beirada. Você vê vários gols do Flamengo com o Gabriel, inclusive, construindo a jogada, concluídas ou pelo Arrascaeta ou pelo Bruno Henrique, porque aí o Bruno Henrique virava centroavante e o Arrasca vinha do lado esquerdo. Enfim, agora, importante destacar que nós estamos dizendo o tempo inteiro, e é verdade, que o Jorge Jesus meio que manteve o time o tempo todo, mas é uma verdade 90%, porque ele trocava peças, sim. O jogo do título do Flamengo, mas um ou dois, trocava 1 ou 2, né, Luiz? Isso. Mais 1 ou 2, mas na final, exato, 1 ou 2 no máximo. Isso, 1 ou 2, 2 ou 3, ou na final contra o Fluminense, por conta da pandemia. Importante lembrar que estamos no ano em que tudo mudou na preparação física. Ele fez 4 ou 5 mexidas, ele botou o Diego Ribas de cara, enfim, ele fez, eu não me lembro agora a escalação, do primeiro jogo contra o Fluminense, que ele até ganhou o jogo por 2-1. Então ele mexeu muito em todo mundo. Nossa, o que deu? Será que ele menosprezou a final do campeonato? Não, é uma questão óbvia. Tava todo mundo voltando, todo mundo tentando se adequar fisicamente. Então essa questão de usar quem tá melhor e tal, é bom a gente relativizar, porque o Jesus trocava 1, 2, ou como o jogo do Grêmio em Porto Alegre, 4, mas trocava também. Mas deixa eu seguir essa questão com o Paulo um pouquinho, Lédio, porque eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Ô Paulo, queria até ouvir do ponto de vista do jogador, assim, de futebol.
Do ponto de vista do observador, eu acho que o técnico ele tem que escolher os melhores jogadores e a ideia de jogo dele não pode estar acima disso. Ah, eu tenho uma ideia brilhante. Não interessa, cara. Quem faz o jogo são os atletas, né? Então, brilhante foi o 2019, você tem razão. Claro. Brilhante Então, foi por o exemplo, 2019. o Zagallo, em 70, ele olhou quem eram os melhores jogadores da seleção brasileira. Pô, mas como é que eu vou escalar 4 camisas 10? Ele deu um jeito de colocar os melhores ali, e aí o esquema foi em função dos melhores, não em cima da cabeça de técnico. Não, eu tenho aqui na prancheta um esquema maravilhoso e vocês vão ter que se adaptar ao meu esquema. E eu acho que o Jesus fez isso também, né? O Cuejar era o queridinho da torcida, ele achou que o Arão era melhor, ele colocou Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, deu um jeito de os dois jogarem juntos, porque não jogavam com o antecessor, e colocou aqueles que, na minha opinião, eram claramente os melhores, tecnicamente, do Flamengo, e o time foi brilhante assim. Eu tô achando que o Domi tá colocando a ideia de jogo dele à frente das características dos jogadores. Será que isso é o correto? Eu quero te ouvir do ponto de vista do atleta isso. Zé, que isso começa, essa pergunta é perfeita, muito pertinente. Isso começa de uma falta de comunicação, na minha opinião, que a gente não sabe realmente o que aconteceu nesse jantar lá do Marcos Braz com o Domenech, né? Porque a gente não olha como ele chegou aqui no Brasil, dizendo que ia mudar aos poucos, colocar a sua maneira, a sua filosofia de trabalho. O que ele conversou com o Marcos Braz, se ele disse, não, eu vou manter o mesmo estilo de jogo, a mesma filosofia de jogo, ou eu vou colocar a minha maneira de jogar. Porque, Isaac, a gente cobra do Domenech, só que assim, tem 3 pontos. Você como treinador, você tem uma maneira de jogar, você tem metodologia de trabalho, de treinamentos. Você não pode vir pensando num time do Jesus se você não sabe implantar o treinamento que o Jesus dava aos seus jogadores. Não tem como. Ele não é um boneco do Jesus. Então, como ele veio com essa mentalidade de colocar a sua maneira de trabalhar, para ele passar para os atletas acreditarem na filosofia dele, na metodologia de trabalho, ele próprio tem que acreditar no trabalho dele. Se ele vai trabalhar em cima de um estilo que outro treinador trabalha, ele mesmo não consegue acreditar no trabalho dele. Então, o que ele faz? Ele começa a modificar e a colocar o seu jeito de trabalho. Concordo plenamente com você. Eu acredito que se ele fizesse isso aos poucos, para os jogadores sairia mais natural, o trabalho sairia mais naturalmente, né? Não seria uma ruptura geral, porque aí entra 2 pontos na entrevista dele. Eu não vi o jogo que eu trabalhei no jogo do Grêmio, que era no mesmo horário. Mas depois eu fui pesquisar, vi os melhores momentos. Mas vi nas entrevistas dele que tem 2 pontos que eu discordo completamente. A primeira nós temos jogadores similares, bastante similares. É um ponto que eu não concordo. Porque você não pode discutir a capacidade que tem um Bruno Henrique com o Vitinho. Você não pode discutir uma capacidade que está o Arrascaeta com o Diego, ou o Michael com o Everton Ribeiro. São grandes jogadores, mas não estão no mesmo nível. Então, quando você tira, né, com essa mudança, né, vou entrar com um esquema de jogo diferente, ele tem todo o direito de botar o seu 4-3-3, porque ele é o treinador. Ele pode discutir isso e colocar em prática. Agora, se você tem a capacidade de jogadores que o Flamengo tem, de desenvolver o trabalho, que era um trabalho muito bom, e você consegue colocar na cabeça desses jogadores, né? Você não consegue tão rápido colocar na cabeça desses jogadores o futebol que o Flamengo vinha jogando, você atrapalha, porque entra o segundo ponto, Zé. Eu vou mudar esse aqui. O jogador que está entrando, igual ele disse, quando eu boto vários jogadores jogando, eu dou continuidade no trabalho, dou ritmo de jogo aos outros jogadores. Só que você tira uma coisa que é primordial num time, o entrosamento, a confiança. Um time de futebol, ele tem que ter um time titular. Eu não conheço, não lembro de um time que foi muitas vezes campeão de várias coisas. Se você não tem uma base titular, um time, você fala assim, o time do Flamengo, você escala ele. Hoje você não escala, é igual o time do São Paulo. Você não sabe que time que o São Paulo vai jogar. Então, se você tira a confiança do jogador, que é o titular, e passa para o outro jogador que está entrando no lugar dele, uma cobrança enorme, mesmo assim sabendo que não vai ter certeza que vai jogar, Isaac. Então, você meio que atrapalha a cabeça do atleta. Então, isso atrapalha muito,
principalmente no começo de trabalho. Fala, Ledinho. Não, eu acho que ele está desmontando o que o Jesus fez muito rapidamente. E muita gente fica, que ele veio da escola guardiolista, que é isso, trabalhou com Guardiola 12 anos, de fato trabalhou, mas o que ele está fazendo no Flamengo, em algumas situações, é muito diferente do que o Guardiola faz. Por exemplo, a rotação, como disse o Luiz Roberto, do Jesus, é mais parecida com a do Guardiola. O Guardiola não troca o time, não troca o time, metade do time a cada jogo, ele troca 1, 2 jogadores. Tá? Peguei aqui um exemplo só do De Bruyne, nessa temporada que acabou agora do City. O City jogou 38 jogos, evidentemente, na Premier League, né? 38 jogos. O Kevin De Bruyne jogou 35 e começou 32. E começou em 32. Então, ele não poupava o De Bruyne. Provavelmente o De Bruyne não jogou quando não podia jogar mesmo. Então, se ele tinha o De Bruyne, ele botava o De Bruyne para jogar. Na Champions League foram 10 jogos. Ele jogou 7, os 7 ele começou de saída. Provavelmente estava machucado nos outros 3. Então, o guardiolismo dele, ok, a história é guardiolista, mas o que ele está fazendo até agora no Flamengo tem pouco de Guardiola. Não estou dizendo um estilo de jogo, em decisões. Ele muda muito. E o Guardiola não é de mudar tanto. É como o Jesus. Ele define um time titular, aí vai fazendo a rotação, troca 1, troca 2, mas no máximo. Às vezes 3, mas o jogo tem que ser muito tranquilo, a situação muito especial. Foi o que o Jesus fez durante aqueles 6 meses mágicos do ano passado e os 3 primeiros meses de 2020. Enfim, eu acho que ele está indo com muita sede ao pote para dar a cara dele ao time e ele está meio não, desmontando o que foi feito brilhantemente ano passado. Maravilha. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.